Olá, muito boa tarde, Joana. Olá, boa tarde. Como está? Bem disposta? Sim, senhora. Preparada para comunicarmos desta nossa forma e aprendermos a comunicar também com os nossos bebés? Claro que sim. A Joana está dedicada também a este universo já há muito tempo, não é? Sim. Já há algum tempo, sim. Sim, e especializou-se também nisto mesmo. Tem este seu livro maravilhoso, A Linguagem Mágica dos Bebés, que é muito mágica. Tem também aqui umas palavras, um prefácio da Laurinda Alves, enfim. É um livro de muito afeto, mas sobretudo também de uma forma muito simples de conseguirmos comunicar com os nossos bebés, que para alguns papás, e à partida, poderá não ser muito simples, porque são bebés. Claro que sim, não é? Eu acho que há por isso é que isto se chama a linguagem mágica, que há uma magia, um mistério, e nós não sabemos o que é que se passa, não é? É muito mais fácil quando o bebê diz-me dói-me, do que quando não emite um som, não é? Portanto, este livro é a descoberta deste pré-verbal e desta comunicação mais discreta e mais secreta do bebê. E que tem muito a ver também, lá está, com as emoções, com aquilo que o liga ao mundo e que o liga a nós mesmos, não é? Vejo isso com o Caetano e com esta ânsia boa de querermos que exista interação, que exista comunicação e que vai acontecendo e que já acontece, obviamente. Mas o que é comunicar com o bebê, não é? Que a Joana começa por aí também nesta explicação. Explico o que é comunicar, que é diferente de falar, não é? Claro. Nós, para comunicar, não precisamos de emitir qualquer tipo de palavra, porque todo o comportamento é comunicação. Portanto, o choro é uma forma de comunicação, o sorriso é outra forma de comunicação. Qualquer nosso comportamento, nós comunicamos alguma coisa. Portanto, fala um bocadinho sobre isto, mas para isso é preciso conhecer o quem é quem. É preciso conhecer quem são estes pais e quem é este bebê. E só assim é que é mais fácil percebermos como é que se conjuga este quem é quem, não é? Porque a Ana Rita será um tipo de mãe e o Caetano será um tipo de filho, não é? Portanto, só os dois é que interagem de uma forma muito única e especial e que não há mais ninguém. Claro, que criam a sua própria linguagem, claro, não é? Exatamente. Agora, se os bebés, lá está à partida, comunicam connosco com o choro, com a forma como se movem, com o sorriso, exatamente, com os movimentos do corpo. Exatamente. Exatamente. Não existindo as palavras, já estamos a comunicar, como é óbvio. Claro. Agora, a Joana vai mais além, obviamente, fala inclusive de como é que estas interações poderão então ser mais desenvolvidas, não é? Todos nós também queremos, claro, ajudar os nossos bebês, os nossos filhos a desenvolverem mais e nesta altura tão delicada também de apreender a linguagem, o nosso universo, não é? O que fazer? Há várias dicas, depende mais uma vez, não é? De quem é aquele bebê e de quem é aquela família e de quem são os pais daquele bebê, não é? E nestas novas famílias também temos hoje em dia vários tipos de irmãos, claro. Os irmãos, os tios, os avós, não é? Como é que interagem com este bebê, mas para isso é preciso conhecer, como eu já disse, quem é o bebê. E como é que descobrimos como é que é o nosso bebê? E de que formas é que o nosso bebê comunica, não é? Sim. Portanto, o que este livro vem dizer é que em cada etapa do desenvolvimento, e há etapas muito especiais para janelas de oportunidades do desenvolvimento em que acontecem coisas únicas e especiais e, portanto, é preciso estar atentos a essas janelas e perceber nessas janelas que o bebê está mais disponível para fazermos um tipo ou outro de jogo, que o bebê está mais ou menos alerta. Por exemplo, quando o bebê tem 4 meses... Sim. É uma altura em que o bebê até aos 4 meses, está preocupado, não é? Em mamar, ou em sugar, em fazer sucção, se alimentar, em se alimentar e dorme, não é? Portanto, essencialmente é o que ele faz. E chora para transmitir as suas necessidades e já sorri. A partir dos 4 meses, ele começa a estar mais virado para o mundo fora. Então é natural que haja uma desregulação no sono e na alimentação. Verdade. Confirma-se. Pronto. E, portanto, o que é preciso é perceber assim, olha, que bom que isto acontece. E não, ai, que inferno, e agora como é que vai ser? E agora ele comia tão bem, agora já não quer, ele agora já não quer maminha, agora só quer estar o tempo todo a olhar para fora e não liga nenhuma e dorme. Porquê? Porque mal ele acorda, está na minha altura de olhar e está na minha altura de me virar para fora. Lá está. Então é curioso também, e eu tento também, um bebê tão pequenino também é normal que vamos partilhando isto e tantos outra família também que nos estão a ver e que também tem. De qualquer maneira, de repente começamos a sentir os nossos bebés a partir, no meu caso o Caetano, a partir de 3 meses, que quer muito ver o mundo, não é? Exatamente. Portanto, já não é suficiente estar virado só para nós. Quando agarramos ao colo, já quer estar a ver o mundo e tem que estar sempre a espreitar tudo com essa curiosidade normal. Portanto, como fazer nesta fase alimentar isso, não é? Portanto, o bebê vai chorar se estiver ao contrário. Claro. E a partir daí? Sossegar, ir atrás do bebê e ter confiança
que aquele bebê também sabe o que é o melhor para ele. Claro. E os pais também terem essa confiança, não é? Às vezes nós também temos muita indicação, mas o bebê tem que comer X em X horas. E mas não é bem muito assim. difícil forçar um bebê, Claro. não é? Portanto, o mais mágico disto é que os pais podem mesmo ir atrás deles e terem confiança naquele bebê, o que é que ele nos está a transmitir, porque ele também sabe o que é o melhor para ele. E se tem apetite, e se não tem, não há problema, come depois. E Exatamente, também as coisas estamos a falar em casos levantarem que não há problemas como é e, portanto, não é? óbvio. Quando as coisas decorrem Claro de forma que sim. natural, não é? Claro que sim. 4, 5 meses. Chegamos agora a essa altura, o bebê começa a comunicar de outra maneira, não é? Há os Sim, sonzinhos. a emitir outro tipo de sons. Por exemplo, Ficar nesta atento, altura, reage a uma outra maneira, quando ouve os sons, reconhece os rostos, não é? exatamente, ele já reconhece isso logo em recém-nascido, mas nesta altura é mais aprimorado, é mais especialista. Mas um bebê assim que nasce ao final de 12 horas, se eu Já disser sabe quem olá, é. olá, se eu virar, ele roda a cabeça à minha procura. Se eu fizer olá bebê no ouvido dele, rapidamente vira à procura do som. Mas à O procura do recém-nascido som. Outra coisa é reconhecer os rostos. Das pessoas. Ele reconhece, por exemplo, a voz do pai e da mãe. Em recém-nascido, ele reconhece. Se nós fizéssemos uma brincadeira, por exemplo, se fosse o Caetano e se eu estivesse aqui, se estivéssemos as duas a falar, o Caetano apenas com 12 horas, e se disséssemos ambas, olá bebê, ele rapidamente se viraria para si, para a mãe, aquela para a Ana teoria Clara. de que o bebê dentro da barriguinha que Exato. ouve o som de E não forma é diferente. teoria, é mesmo verdade. Que é verdade, E daí é que reconhece verdade. diretamente E o o bebê pai e não a mãe. Ou seja, Exatamente. mãe E pelo também cheiro, reconhece obviamente. o pai. Se fizermos os dois, eu e o Engraçado. pai, ele rapidamente se vira para o pai. É impressionante. Porque Isto ele é realmente- isto altamente competente. É um mundo mágico, a natureza realmente é perfeita. É verdade, é O verdade. que fazer então para estimular a partir de 5 mesinhos como estávamos a fazer? Pronto, há vários tipos falar. de jogos. Nesta altura o bebê, por exemplo, já palra muito. O palrar, até em inglês, até é o arrulhar, a tradução, ou seja, o arrulho é as vogais, é aqueles sons do não é? E é estes sons, A querer, sim. Está a pensar. É no verdade, estou a pensar Caetano. em tudo, claro. É mesmo querer, parece que quer. não é? E depois tem é o tomar a vez. Ele faz e olha para os pais e diz, agora és tu. E nós, depois ele vai. Portanto, quanto mais brincadeiras e mais seguirmos o que o bebê nos está a dizer e mais imitarmos a sua linguagem, mais fácil é entrarmos neste jogo e neste jogo de comunicação que é feita a 2, que é feita a 3 É maravilhoso. e que não é feita a 1, não é? Exatamente, é maravilhoso. A Joana também vai colocando neste livro incrível, não saia do seu lugar, vamos depois ter passatempo, portanto tem mesmo que ouvir esta conversa e depois participar, mas vai dando exemplos também. Por exemplo, um bebê, Pedro o Sensível. Ou seja, isto também é bom para... eu abri e naturalmente que me calhou nesta história, mas de facto há bebês e há é bebês. quando eles são... Isso tem a ver com o temperamento também do bebê. O sensível Claro. significa quando ele é muito sensível a muitos estímulos em simultâneo. Não é sensível é uma sensibilidade em termos dos sons. Há bebés dos ruídos, por exemplo. Há bebés que só toleram, por exemplo, o pegar ao colo e não toleram o pegar ao colo e o abanar, por exemplo, que são 2 estímulos em simultâneo. Há bebés que são mais sensíveis, então, por exemplo, se acalmar é só conter, não há voz. Por exemplo, se eu fizer contenção e voz, bebê, há bebés que isso pode ser, são Ainda mais estimulante. Portanto, o que fala disso é que há bebés mais calmos e há bebés... Mas todos os seus bebés têm períodos mais de sensibilidade, mais da calmia ou mais de atividade, não é? Há bebés mais ativos e que, com o seu choro, exprimem claramente o que querem. Estes bebés mais sensíveis, às vezes, nem tanto. Portanto, temos Tem que a ir ver a com o descobrir temperamento com do o temperamento bebê. e a Que é forma desde dele se comunicar. recém-nascido, Que é Joana. desde recém-nascido. É. E que se vê muita diferença, não é? Estávamos a falar estes jogos É incrível. da voz, não é? Quando o pai e a mãe dizem. Há bebés que ficam a ouvir a voz, rodam os olhinhos, depois passado um bocadinho, adormecem. Gostei tanto de ouvir a tua voz, estavas aí, mas ficam sossegados. Há outros que mal ouço bebê, viram-se imediatamente, dizer olé, estás aí, quer brincar. São mais ativos. Mais até. ativos. E há outros que acabam por virar muito lentamente. Eu faço, mas eu tenho o meu tempo. Portanto, cada bebê tem de facto a sua forma. Engraçado, não é? A personalidade desde o início é uma coisa incrível. Já vem nos genes, está Já marcado, não é? Completamente, não é? Levam coisas também dos pais, Claro. ou o bebê já traz de facto também o seu próprio ADN, porque nós, papás, temos sempre aquela coisa de queremos também, obviamente, passar o Claro, melhor, não claro. é? E também que o... E bem, muito bem. E os pais Como querem o melhor óbvio. para os filhos. Como é- não é?
E como ajudá-los nesse sentido, não é? Como ajudá-los nesse sentido. Falamos de 5 meses, a partir daí o bebê começa a entrar também num outro momento. Pronto, depois falámos aos 5 meses, não é? Por volta dessa altura, 5, 6 meses, que ele faz os tais arrulhos, ri-se muito. Ri-se, sim, sim. E há o chamado dobrar do riso. Que sim, a gargalhada. E a partir dos 4 meses acontece a gargalhada. Não vejo a hora. Não vejo a hora. 4, 5 meses. No entanto, é assim, não há idades certas para acontecer. Portanto, o que eu digo é que há estas janelas, que é, por exemplo, entre os 6 e os 9, ou nem todos os bebés têm que fazer naquela idade, porque as janelas são muito amplas e são muito grandes. O mais importante é perceber se o bebê está a fazer as etapas todas. Claro. O que terem atenção, se eventualmente não acontecer, é isto. Os pais devem terem atenção se eventualmente o bebê com 4 meses, ou 5 meses, ou 6 meses ainda não por exemplo, normalmente coisas. Os sinais de alarme, ou é isso que me está a perguntar, aos sinais de alerta, claro. Há sinais em cada idade muito específicos. Mas o mais importante é perceber, em termos de intensidade, não é? Se é um sinal muito intenso, e em termos de periodicidade no tempo, se mantém muito no tempo. Ou seja, por exemplo, se é um bebê, se com 4 meses não emite qualquer som, ou praticamente não palra, é um sinal muito intenso, não é? Óbvio. Mas visível. Visível, não é? Quando é uma coisa muito intensa, é muito visível. Portanto, nessa altura os pais devem procurar ajuda e os pais sabem, normalmente... Sentem sempre, não é? Sentem sempre. Que há ali qualquer coisa que não está errado. Exatamente. Não tenho dúvidas. Também não. Envolver o bebê nas rotinas diárias, aproveitar cada oportunidade para comunicar, usar a linguagem antecipatória, são tudo dicas fabulosas para também estarmos um pouco à frente, não é? Exatamente. É bom também para criar momentos com o bebê que são realmente não só de partilha, mas que o ajudam também nessa evolução. Sim. A linguagem antecipatória é até uma coisa muito específica que eu falo aí. É, por exemplo, se nós já sabemos que o bebê tem 5 meses, mas se eu já sei que dos 6 até aos 9 o bebê vai começar a balbuciar, que é o bababá, tá, eu posso, numa etapa antes, já começar a fazer isso com ele. A dizer assim, bebê, vai haver uma etapa que vai haver mais à frente. Portanto, dar-lhe novos modelos, não é? Mas não é preciso estar a estimular, porque a linguagem não se estimula. Promove-se, adapta-se. O bebê está e eu vou atrás daquilo. Mas eu posso ampliar, não é? Ele faz e eu posso fazer Posso aumentar e ampliar aquilo para lhe dar. E o bebê fica mais alerta. Olha, há umas coisas novas que eu posso imitar, há umas coisas novas que eu posso fazer. Um novo mundo, não é? A exploração, não é? Explorar mas também do é algo universo. muito intuitivo, não é? Claro, e eu acho que este livro é a descoberta disso. O que é em cada idade? Quais são as descobertas que nós podemos fazer com este bebê? Sim, e as estratégias também para tudo isso. Falávamos de desenvolvimento da pré-linguagem, os sinais de alarme também, obviamente, para os papás estarem a acompanhar tudo. E este interpretar. Devemos também fazer jogos faciais, não é? Quer dizer, os pais e as expressões, não é? Ver-se a família toda, sempre à volta do bebê. Obviamente fazemos muitas caretas. E mudamos o tom de voz, dizemos olá, bebê. Isto chama-se maternalês. Isto chama-se, tecnicamente está estudado, não é? Até a mulher chinesa faz assim, até as chinocas fazem isto, os chineses. Que temos que nos sai naturalmente. Porque é mesmo por isso, porque nós sentimos intuitivamente qual é a melhor forma para o bebê aprender a linguagem. E é esta, isto está estudadíssimo. E não há volta a dar. E não há volta a dar. E é desta forma que ele vai aprender melhor. Porque é de facto isso que ele faz e nós seguimos o modelo, não é? Nós nunca falaríamos com o bebê, olá bebê. Como estás hoje? Não falaríamos assim, não é? Não nos é natural, não é? Não é natural. E é natural é conversarmos também, fazendo não só essas expressões... Sim, o jogo do cucu é um jogo. E fazer o jogo do cucu desde os 4 meses até ao 1 ano de idade. Até porque se vai desenvolvendo o jogo. Ao princípio sou eu, à altura que ele já vai à procura, à altura que ele tira, que fica mais assustado, à altura que o bebê já põe e tira e faz na mãe. Portanto, há uma evolução também nestes jogos. Isso também vai mostrando a capacidade do bebê e que devemos de fazer, não é? O nosso tempo é muito curto sempre para tudo isto, mas falamos de bebê, depois avançando um bocadinho mais para a frente, bebê com 1 ano, por exemplo, Joana. Então, com 1 ano, normalmente, a média é a primeira palavra, não é? Com 1 ano, a média dos bebés é a primeira palavra. E os pais ficam sempre, o que será que ele vai dizer? Até se pensarmos que a primeira... Como é que se pode calcular para filmar? Se pensarmos muitas vezes o que é a primeira palavra, os pais às vezes até ficam tão desanimados, estão sempre à espera. Será que ele vai dizer mamãe? Mas claro. Será que vai dizer papá? O pior será se ele disser eu não estiver lá. Portanto, há muita expectativa à volta disto, não é? Claro. Mas... E que pode acontecer. Nessa altura será a primeira palavra e depois, a partir daí, obviamente... Até muitas vezes a primeira palavra é o não.
porque o bebê está sempre a dizer não faz, não põe, não te sentes, não coisa, ai cuidado, ai não. E até muitas vezes faz primeiro nananana. O bebê nunca vai dizer sim. Foi a minha primeira palavra. Conta a minha mãe. Mas muito engraçada. Nesta questão da linguagem e desenvolvimento, a Joana também coloca muito, obviamente, estas histórias, o repetir também do que me dizem, não é? Sim, a partir de um contar ano... a história com o nome do bebê, da criança, não é? Sim. Não é no caso do Caetano, com 2 anos, em vez de ler a história naturalmente, não é? Do capuchinho, imaginemos, do capuchinho vermelho, pôr assim, o Caetano vai e apareceu o lobo. E eles... Portanto, pôr o bebê, pôr a criança na história e os nomes dos pais serem é muito mais real, é muito mais próximo da criança e tem muito mais interesse. Claro, e sobretudo também essa teatralização boa, não é? Claro. De envolvê-los na história, porque senão há tantas... Divertir-nos, não é? A ideia é as pessoas divertirem-se em conjunto e assim é que criamos relação e conseguimos comunicar melhor. Tão bom, Joana. Não vejo a hora também, mas com calma, porque está a passar tudo muito rápido. Este é um livro, então, que vai dessas fases todas, do início, obviamente, até 3 anos de idade. Até aos 3 anos, que é a primeira infância. Pronto, muito bem, dos 2 aos 3, aqui estamos num outro momento. Sim, mas é um boom completamente. É um boom completamente. E falamos também de uma coisa importante, que é, deverá o bebê ir para a creche em que momento? Há sempre aquela questão para os pais e, sobretudo, também é importante para os bebés. É de facto bom estar em contacto com outros bebés quando são tão pequeninos. É bom, é ótimo, mas não é necessário para, por exemplo, que se desenvolva a comunicação, que se desenvolva a linguagem. Não é obrigatório uma criança estar na creche para desenvolver. Claro. Porque às vezes ficam em casa muito bem com os avós. Como é e se isso for são bom muito para pequeninos. aquela criança e para aquela família, é bom. E o bebê vai comunicar da mesma forma. O importante é que falem com ele e que o ouçam e que conversem, que interajam. Portanto, isso é o mais importante de tudo para o bebê desenvolver. Não é necessário estar numa creche. Claro que se tiver é bom para ele, porque tem mais estímulos, mas não é necessário que isso aconteça para que venha a falar. Muito bem. E depois dos 2 aos 3, então, falava-me deste boom. É um boom espetacular, porque ele passa de 2 palavras, não é? Um ano, uma palavra, 2 anos, 2 palavras, mãe dá, não há, já está, cá está, e depois, novamente, aos 3 anos, já vem a frase. Portanto, é um boom de não há para dizer mãe dá pão, mãe dá cá, mãe não há mais. Começam rapidamente, é um boom, é muito depressa. Aí é aos segundos, não é, Joana? É aos segundos a evolução. Meu Deus, é engraçadíssimo. Temos aqui vários jogos também neste livro, sim, não é? Sim. Para também ajudar os papás e todos os educadores, obviamente, nesta distinção dos sons e por aí fora, não é? Para todos os pais, mas também para, se calhar, para educadores, como falávamos também. Para educadores, para professores, pessoas que estejam com os bebés, não é? Que se relacionem com bebés. Claramente, foi um prazer ter estado consigo. Muito obrigada. Muito obrigada, um grande beijinho. Tudo bom.